Agora, eu vou ficar muito triste se ninguém entrar no clube hoje, sabe por quê? Porque aí o Renan vai falar pra eu não fazer mais nenhuma live nesse digníssimo estúdio. Produção desesperada aqui, tá rolando alguma treta, enquanto isso o Bahia vai colocando a próxima pauta na tela aí. Enfim, vamos falar do Cid? Que eu tenho uma dúvida sincera pra tirar. Vamos lá, vamos dar uma lida aí nessa matéria aí. Que ontem os bolsonaristas ficaram em polvorosa dizendo que, olha só, naturalmente, né, depois do Cid ter falado isso, quer dizer que a delação dele não vale nada. Será que é isso mesmo? Vamos ver. Peraí, deixa eu ler o título. Cid diz ter sido coagido a delatar e critica Alexandre de Moraes. Você pode... Tá meio pequeno. Você pode falar o que quiser, eles não aceitavam, declara ex-ajudante de ordens de Bolsonaro em áudio publicado pela revista Veja, no qual diz que Moraes prende, solta, quando e como ele quiser. E é verdade, né? A voz de Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece numa gravação em áudio realizada na semana passada. Nela, o tenente-coronel afirma que teria sido coagido a delatar seu ex-chefe. O tenente-coronel também critica o ministro Alexandre de Moraes, do STF, dizendo que o magistrado tem poderes absolutos para mandar prender ou soltar alguém quando desejar. Os áudios foram divulgados pelo site da revista Veja, que não explica como obteve nem se foram periciados. A gravação teria sido feita durante uma conversa entre Cid e o interlocutor em algum momento depois de 11 de março de 2024, ou seja, bem recente, quando o tenente-coronel deu um depoimento para a Polícia Federal. Tá, desce aí. Não é revelado o nome do interlocutor. Os áudios, tal como apresentados pela Veja, dão a entender que Cid se sentiu pressionado a revelar como se deram as reuniões e conversas no final de 2022 dentro do núcleo central de governo anterior. Em sua delação, há relatos de oficiais militares de alta patente tendo contato com Bolsonaro para discutir a possibilidade de baixar um decreto de estado de sítio. O resultado, segundo afirma a Polícia Federal, seria impedir a posse do então presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Aí beleza, pode descer. A gente pode ouvir os áudios ao invés de eu ler a transcrição, né? Vocês querem ouvir os áudios, pessoal? Vamos ouvir os áudios aí. Ó, estão falando rapidinho. Tem que ver se o contador tá certo aí, porque tem gente falando que renovou o clube, que entrou e que não tá entrando no contador. Depois vejam isso aí, tá? Estão querendo me sabotar, né? Vamos lá. Eles já estão com a narrativa pronta. Eles não queriam saber a verdade. Eles queriam só que eu confirmasse a narrativa deles. Entendeu? É isso que eles queriam. E toda vez eles falavam, mas a sua colaboração tá muito boa. Você vai ser... Tipo assim, ele até falou, vacina, por exemplo, você vai ser indiciado por 9 negócios de vacina, 9 tentativas de falsificação de vacina, vai ser indiciado por associação criminosa e mais um termo lá. Ele falou assim, só essa brincadeira são 30 anos para você. Eu vou dizer, pelo que eu senti. Eles já estão com a narrativa pronta deles, é só fechar, e eles querem o máximo possível de gente para confirmar a narrativa deles. Eles são a lei agora. A lei já acabou há muito tempo. A lei é eles. Falando da polícia e do Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes é a lei. Ele prende, ele solta quando ele quiser, como ele quiser, com o Ministério Público, sem Ministério Público, com acusação, sem acusação. Poder Monitor. Acesse agora. Beleza. Desce mais um pouco, vamos ver se a matéria tem mais alguma coisa importante. Depois dos áudios, tá. Peraí, sobe um pouquinho. Áudios clandestinos. Depois da publicação da reportagem da Veja, a defesa de Mauro Cid divulgou uma nota em que diz que o militar em nenhum momento coloca em xeque a dependência, a funcionalidade e a honestidade da PF e da PGR. Classifica os áudios como clandestinos. Tá bom, vamos lá. Talvez vocês fiquem um pouco decepcionados com a minha análise ou com a minha não análise agora. Mas a verdade, pessoal, é que vocês vão perguntar assim, então quer dizer que a delação do Cid não valeu de nada? Ou esses áudios devem ser desconsiderados e a delação valeu de alguma coisa? A verdade é que não dá pra saber agora, né? Não dá pra saber porque como é que a gente pode cravar a intenção do Cid em falar isso? Como é que a gente pode cravar que ele tava falando isso sendo sincero, ou que ele tava falando isso com o interlocutor pra, sei lá, pra agradar aquela pessoa por algum motivo pessoal, ou sabendo que ele tava sendo gravado pra poder negociar depois. Olha, se vocês quiserem que eu desminta isso aqui depois, eu vou querer mais uma redução na minha pena. Não dá pra saber se isso é estratégia, se isso é sinceridade. O Mauro Cid, é um cara... Vou pegar uma palavra aqui que não tente prejudicá-lo muito, mas é um cara esperto, né? Vamos colocar assim, né? Então, assim, a verdade é que
apenas o tempo dirá, né? Quando você faz uma delação premiada, não basta eu simplesmente dizer, vou fazer a delação premiada aqui. Olha, eu roubei, eu fiz, eu aconteci, e aí eu vou entregar o meu comparsa. O Bahia fez tal, tal e tal coisa. Eu não posso simplesmente falar isso. Eu preciso ter meios de comprovar o que eu tô falando, né? Então, se o Mauro Cid falou que o Bolsonaro fez várias coisas, e teve várias reuniões, e tentou impedir a posse do Lula, e queria prender determinados opositores políticos, isso vai ter que ser comprovado mais pra frente, né? Então, meio que esse áudio, no final das contas, não muda nada por enquanto, né? Claro, vai mudar para os bolsonaristas ficarem felizes, dizerem que a delação não valeu de nada, dizerem que o Bolsonaro é inocente, mas vai ficar por isso mesmo por enquanto, né? Inclusive os bolsonaristas, ultimamente, eles estão bem felizes, né? Porque na cabeça insana deles, o Bolsonaro tá tendo atestados de honestidade agora, né? Porque depois teve aquele negócio dos móveis do Palácio do Planalto, né? Que a Janja fez questão de acusar o Bolsonaro de ter roubado os móveis do Palácio do Planalto, depois viu-se que ele não tinha roubado coisa nenhuma lá, né, que tudo foi encontrado no almoxarifado lá, né, e agora estão dizendo, olha lá, tá vendo? O Bolsonaro é honesto, naturalmente. Não, calma, né, muita calma nessa hora, a gente tem que ter paciência aí pra analisar bem essas coisas. Como eu disse pra vocês, o tempo dirá. Entendeu, Bahia, o que aconteceu? Você que estava com dúvidas, ou você ainda tem alguma dúvida em relação a esse caso? Não foi. Então, o que acontece, de fato, quando uma delação é anulada? As provas também vão juntas, ou... Como assim? Porque, por exemplo, uma delação, vamos lá, quando você condena alguém... Primeiro, você não pode condenar alguém somente baseado numa delação. Ok. Isso não pode acontecer, tá? Tá. É todo um conjunto da obra. Então, teria que analisar um cenário específico, tá? Por exemplo, se eu delato você... E tem várias outras provas junto. No caso, porque, por exemplo, aí eu não sei se entraria naquele lance da semente envenenada no direito. Porque a delação do Cid, ela levou a várias outras coisas envolvendo o Freire Gomes, envolvendo o cara da aeronáutica, envolvendo o cara da marinha, que deram uma visão muito mais ampla de como estava sendo organizado o golpe. Se a delação do Cid é premiada, tudo isso cai também? Não necessariamente. Aí teria que ver, até porque você não precisa anular a delação inteira. E outra coisa, tá? Quando você... Essa questão da semente envenenada, ela é interessante, porque assim, pra você anular a outra prova, ou melhor dizendo, pra você não anular aquela outra prova, você pode demonstrar o seguinte, olha, daria pra chegar naquela outra prova por outros meios, sem ser por essa prova ilícita. Entendeu? E aí aquela prova passa a não ser ilegal, então você continua podendo utilizá-la. Então olha, a delação do Cid foi anulada, mas a gente conseguiria chegar naquela prova da reunião que o Bolsonaro tentou prender o Lula, por exemplo, por outros meios. A gente conseguiu, não apenas pela delação do Cid, aquilo foi um dos meios, mas a gente checou uma interceptação telefônica, a gente fez uma busca e apreensão, a gente checou isso de várias formas. Que é o caso. Imagino que seja, não tenho como dizer, eu não tenho acesso à investigação. Por exemplo, acharam o documento do golpe no celular do Cid. Se só tivessem achado no celular do Cid, mas não é o caso, acharam no escritório do Bolsonaro. E mesmo assim, isso não é fruto da delação. Isso é fruto de uma... Eu imagino que isso seja fruto de uma busca e apreensão, né? Porque não foi ele que foi lá e deu o celular. Pode ter sido. Eu acho que foi uma busca e apreensão. Aí, de novo, aí você tá perguntando de um caso específico que eu não tenho acesso aos autos. Entendeu? Aí fica difícil dizer. Tá? Mas assim, numa eventualidade de cair a delação do Cid, eu nem acho que tenha elementos pra dizer que vai cair a delação do Cid só por causa desse áudio dele. De novo, a gente não sabe por que ele falou isso ainda, né? Então assim, numa eventualidade de cair a delação dele, não necessariamente vão cair todas as outras provas, entendeu? E outra coisa, tem muitas outras pessoas delatando. Muitos outros militares, cara, tem militar da ativa delatando. Esse caso é gigantesco, cara. Esse caso é muito grande e é muito cabeludo. Não vai ser o Cid falando que a PF já tinha a história deles pré-existente que vai livrar o Bolsonaro, entendeu? E assim, vamos pro outro lado também. Isso que o Cid tá narrando não é novidade. E aí a gente precisa ser justo. Isso aconteceu muito. Isso aconteceu na Lava Jato também. Muito, muito. A Lava Jato foi responsável por utilizar esses métodos também. A gente não pode ser leviano aqui. Eles usavam formas de coibir, né, pra pessoa falar o que eles queriam na delação premiada. Isso aconteceu, gente. Desculpa, mas aconteceu. Né? Ou utilizavam, às vezes, prisão preventiva pra pessoa querer delatar. Isso é uma coisa que não pode ser feita. Então, assim, muitas vezes a polícia se utiliza de meios escusos, né,
pra atingir o objetivo que eles querem. Aí você fala, pô, mas é um objetivo nobre, que é pegar um bandido. Eu concordo que o objetivo seja nobre. O problema é que lá na frente isso não se sustenta. Lá na frente a defesa vira e fala, olha, eles não seguiram a rigor todo o processo penal. E aí o que acontece? A investigação cai, o sujeito é absolvido e a punibilidade não existe. A punibilidade é extinta, né? E a gente reclama que o cara foi solto depois. Então é complicado. E aí também tem o outro lado, que você vai dizer o seguinte, pô, mas se a polícia não faz isso, como que vai prender os caras, sendo que a legislação penal ela é tão branda? Então você vê que é muito difícil resolver o problema no Brasil. É complicado, assim. Sem uma reforma rígida, uma reforma extensa do Código Penal e do Código de Processo Penal, você não vai resolver muita coisa. Não vai, entendeu? É basicamente isso. Tá. Olha lá, estão falando que eu estou sendo boicotado, tá? Eu já reiniciei o contador aqui, não tá indo, então o problema vai além dos meus alcances. Infelizmente. Absurdo isso, ó. Faz o L aí. Obrigado, Rafael Casanova. Você é o único cara que está do meu lado aqui, tá? Que tá todo mundo querendo me boicotar.